Diretamente do Olimpo pra você, estou aqui pra falar de Percy Jackson, quarto episódio dessa série, ou seja, já estamos na metade. Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek, já estou aqui uniformizada pra gente fazer esse review do episódio número 4 de Percy Jackson. Estamos na metade da série, metade da primeira temporada, né? E eu digo primeira temporada porque, claro, que eu vou querer segunda, terceira, quarta e quinta temporada, como havia sido planejado aí na cabeça do Rick Riordan, tá? Então, antes, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse quarto episódio e vamos lá falar, porque eu tenho algumas coisas que me incomodaram dessa vez. Bom, primeiramente a gente começa esse episódio da onde ele termina no episódio número 3, né? Porque o episódio número 3, a gente já tem aí um momento onde o trio ele já tá mais entrosado e dessa vez a gente começa com o flashback do Percy com a mãe dele nos primeiros dias. E eu acho que esse flashback é um flashback muito importante porque vai dar aí um ponto muito forte pro final desse episódio que a gente já vai comentar, né? Aliás, Percy Jackson é filho de Poseidon e a gente sabe os poderes de Poseidon, né? A gente tem pontos fortes e pontos fracos aqui dos deuses, no caso, né, do semideus, e a gente já sabe o ponto forte do Percy, que é a água, né, propriamente dita. E aí, eles estão dentro de um trem e nesse caminho, né, em busca da exploração ali pelos Estados Unidos, eles precisam, né, ter os seus objetivos e nós temos uma conversa muito interessante entre o Percy e a Annabeth. E é legal ver como esses momentos de diálogos entre eles aprofundam um pouco mais os personagens que eu queria que tivesse aprofundamento. No caso da Annabeth, ela fala bastante um pouco mais do seu passado, do seu relacionamento com a sua mãe Atena, mas ao mesmo tempo, poxa, eu acho que é pouco tempo para explorar no episódio, então 30 minutinhos não tá sendo suficiente para você desenvolver uma história bem contada, né? Uma narrativa bem contada. Não estou falando tanto assim de CGI, estou falando mesmo, por exemplo, teve um flashback do Percy, por que não poderia ter um flashback aí da Annabeth, né, contando mais o passado? No episódio passado a gente teve o Grover falando, né, sobre o tio dele e a gente entendeu um pouquinho mais das coisas mitológicas mesmo da série que vem trazendo pra modernidade. Então, no caso, quando a gente sabe do deus Pan, quando eles estão lá no trem vendo os centauros, eu achei aquilo muito interessante. Mas ter essas conversas somente em diálogo, sem, sei lá, alguma narrativa paralela em relação a isso, faz com que a série sim esteja um pouquinho mais rápida, né? E o ritmo bem acelerado, fazendo com que eu sinta falta de algumas partes interessantes na montagem da série. Então, esse quarto episódio, basicamente um terceiro episódio, só que continuando a história, né? E essa falta de inovação nesse quarto episódio fez com que eu tivesse essa sensação. Mas tudo acaba melhorando, mudando em relação a esses acontecimentos do quarto episódio, quando eles saem, né? Eles estão lá conversando, falando sobre seus passados, né? Annabeth principalmente. E aí nós temos a aparição de mais um ser aí, né? Um ser mitológico. E a gente viu numa cena do Percy quando ele faz aquele alvoroço dentro da cabine. Nesse alvoroço na cabine, a gente já viu quem era aquela pessoa. E quem era aquela pessoa é a Equidna. Quem era Equidna? Na mitologia grega, a Equidna era uma criatura meio mulher e meio serpente, né? Da parte de cima mulher e de baixo serpente. Ela é conhecida como mãe dos monstros. Ela era a esposa de Tifão, né? E mãe de diversas criaturas. E quem são essas criaturas famosas da mitologia? A gente tem a Hidra, cão de guarda de 3 cabeças, Cérbero e, sim, ela mesma, Quimera. E Equidna é associada a um dos seres mais monstruosos e temidos da mitologia grega.
Nos livros do Rick Riordan, ela é descrita como uma mulher grande, gorda e dentes manchados de café. E aí as pistas da verdadeira forma dela são a língua bifurcada. E eu achei essa aparição um pouquinho diferente e ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, as coisas em Percy Jackson têm sido muito corridas. E nessa montagem rápida, eu não senti tanto medo aí nessa monstruosidade e também em relação à forma física, é menos amedrontador do que a Medusa no episódio passado. Os acontecimentos acontecem um pouco de uma forma diferente, aqui a gente já tem algumas mudanças, mas óbvio que eu também não vou ficar me atentando às coisas do livro, e sim a adaptação em si, que eu acho mais importante da gente analisar. E chega o momento em que eles vão ao portão e arco em St. Louis. E aí ela consegue achar esse trio. Nesse meio tempo, temos a Annabeth contando a consequência deles terem mandado a cabeça da Medusa lá pro Olimpo. E a Atena ficou muito brava. Foi aí uma permissão dos deuses para que ficou aí de castigo, né, meu filho? Fica aí de castigo um pouquinho. E nesse momento que eles estão no elevador, o que acontece? Nós vemos ela, a Quimera. E a Quimera, como eu disse a vocês, é uma das filhas, né, de Equidna. E aí nós temos grandes cenas de ação, mas ao mesmo tempo cenas muito rápidas. E assim, até que ponto o CGI vai atrapalhar, né? Às vezes eu fico pensando, será que era bom deixar um CGI bem ruim mesmo? A gente já sabe que é ruim, fica aquela coisa meio CW, mas a gente vai aceitar, mas que seja um pouquinho mais desenvolvido essas cenas que acabam sendo tão rápidas que não dá tempo de você sentir aquela coisa grandiosa. Nisso, a gente tem um Percy altruísta, né? Estamos falando de um herói. E lembra, no episódio passado eu até tinha dito que agora a gente veria o Percy mais herói, o Percy mais ativo. Então, ele tem poucos dias como semideus, ele ficou sabendo há pouco tempo, e em todo momento no episódio eles vêm falando sobre a função do semideus, né? O que os pais deles têm a ver com os filhos, né? E como que foi para cada um. O Percy, então, vai enfrentar a Quimera, e a Quimera, na mitologia grega, também era um ser místico que também tinha aquele aspecto monstruoso, um ser híbrido da mitologia, que é capaz de lançar chamas pelas narinas, e a gente viu também aqui na série como que foi. E aí a gente vê o Percy se jogando, né? Nós temos até uma fala da Equidna pro Percy, meio que zombando e debochando de ser um herói, assim, fraco, né? Vamos dizer assim, traduzindo em um grande resumo. E aí, então, é onde o Percy se conecta lá no flashback do episódio, porque na hora que ele se solta e cai ali na água, é o momento que a gente acaba vendo o nosso herói ali assumindo um dos seus poderes. E quando ele cai ali, ele fica relutando, lutando, até que se ouve uma voz dizendo: Percy, calma, seu pai veio intervir, e ele já tinha dado uma fala quando ele saiu de perto do Grover e da Annabeth, quando foi lutar com a Quimera e a Equidna, e ele foi salvo pelo seu pai. Eu quero muito esse encontro, porque na verdade tá demorando. Eu quero logo esse encontro, ainda faltam muitas coisas para acontecer para chegar até o ápice, para finalizar essa temporada, mas esse momento foi importante. E por que eu digo que queria mais flashbacks? Porque o flashback aqui foi tão importante pro Percy, que acabou que poderia ser importante qualquer flashback em mais aprofundamentos de personagens. Eu sei que agora, por mais que a Annabeth tenha falado algumas coisas ali, emotivas, tal, mas não teve tanta emoção porque a gente sentiu muito pouco, foi muito rápido. Grover também contando ali sobre o Pan, e aí então a gente vê um dos momentos importantíssimos desse episódio, né? Que é o que faz ele ser um pouco diferente do episódio passado em relação a acontecimentos, tá? É claro que vai ser diferente, mas quando ele começa a respirar, ele sente aí um poder. E eu tô doido pra ele contar essa resenha e ter essa resenha com o Grover e também a Annabeth. Olha, gente, agora eu sei respirar debaixo d'água, coisa que eu não sabia fazer. Então, eu acho que vai ser muito legal, eu tô bem empolgada pra esses momentos acontecerem. E aí eu vi aí também uma pincelada, né, um preview do episódio futuro, o próximo episódio número 5. A gente vai ter aí mais ação, tá? Temos ele com a Annabeth, eu quero ainda ver mais ação do Grover, ainda tem a profecia do oráculo pra ser cumprida. Então, assim,
Vamos respirar. Eu achei que, no geral, esse episódio foi o mais fraco de todos, tá? Eu gostei até o terceiro, mas esse episódio foi uma repetição. Então, senti falta aí de aprofundamento mesmo, mais por conta de episódios curtos, tá? Eu queria mais meia hora em cada episódio, eu acho que daria pra desenvolver legal. Mas, enquanto isso, né, eu vou pedir pra Clara você se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessa série, o que acharam desse episódio específico. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!